Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das cartas mais pessoais e, ao mesmo tempo, mais revolucionárias de todo o Novo Testamento. É um texto bem curtinho, mas com um impacto, olha, gigantesco, que desafia estruturas sociais de um jeito que a gente nem imagina. E tudo começa com essa frase aqui. Ela é poderosa, né? Ela tá bem no centro de uma história super intensa. E já define o tom do que a gente vai explorar. Uma reconciliação radical, que só o evangelho pode exigir. A Carta a Filemon não é um tratado de teologia abstrata, sabe? É um verdadeiro drama humano. A gente tem um escravo, Onésimo, seu mestre, Filemon, e no meio, o apóstolo Paulo fazendo um apelo que coloca a fé dos dois à prova da maneira mais prática possível. Para a gente entender a profundidade dessa carta, vamos fazer uma espécie de investigação. Primeiro, vamos ver o que deu início a tudo. Depois, quem eram os envolvidos. Aí a gente investiga onde e quando foi escrita, analisa o pedido central de Paulo e, por fim, tenta entender por que essa cartinha ainda fala tão alto com a gente hoje. Ok, vamos ao primeiro ato. Tudo começa com um baita conflito. Um escravo chamado Onésimo foge do seu mestre, Filemon. E isso, no Império Romano, criava uma situação legal e social extremamente perigosa. Então, o cenário é mais ou menos esse. Onésimo, depois de ter prejudicado Filemon de alguma forma, foge. No meio do caminho, por um motivo que a gente não sabe, ele encontra Paulo, que está preso. E aí acontece a grande virada da história. Onésimo se converte, vira cristão. Agora, Paulo está com um problemão nas mãos. A lei romana dizia que ele tinha que devolver o escravo fugitivo. Mas como fazer isso se agora Onésimo é um irmão em Cristo? A solução de Paulo foi esta carta. Para a gente entender o peso do que Paulo está pedindo, a gente precisa saber quem são essas pessoas. Então vamos dar uma olhada nos personagens-chave dessa história. De um lado, como remetente, a gente tem o apóstolo Paulo. E sobre isso, não há discussão entre os estudiosos. A carta é dele mesmo. Do outro lado, quem recebe é Filemon, um cara que parece ser rico, que tinha escravos e uma casa grande o bastante para uma igreja se reunir lá. O curioso é que, embora a carta seja super pessoal, Paulo endereça ela também para a família de Filemon e para toda a comunidade. Isso meio que torna um apelo público, né? Nossa investigação continua. Onde e quando essa carta tão importante foi escrita? O fato de Paulo estar preso já nos dá algumas pistas bem valiosas. Essa é a pergunta de $1 milhão para datar a carta. O texto não fala cidade, então os especialistas precisam analisar as evidências que estão nas entrelinhas. E o debate sobre isso é bem fascinante. Olha, existem algumas teorias, mas a visão mais aceita e que as nossas fontes apoiam é que foi em Roma. Pensa bem, uma cidade gigante como Roma seria o lugar perfeito para um escravo fugitivo tentar sumir. Isso coloca a data da carta lá para o início da década de 60. E agora a gente chega no coração da nossa análise, o porquê de tudo isso. O que exatamente Paulo está pedindo para Filemon e por que esse pedido era uma coisa tão radical para aquela época? O ponto central é esse. Paulo não está só pedindo para Filemon pegar leve. Ele está pedindo uma transformação total no relacionamento deles. Pela lei, Filemon tinha o direito de punir Onésimo severamente, talvez até com a morte. Mas Paulo apela para uma lei mais alta, a lei do amor e do perdão que vem de Cristo. O que é simplesmente brilhante aqui é a tática de Paulo. Ele não usa a carteirada de apóstolo para dar uma ordem, e nada disso. Ele constrói o argumento dele com uma delicadeza impressionante. Ele apela como um homem velho e prisioneiro para gerar empatia, ele redefine o Onésimo não como uma propriedade, mas como família espiritual, e ainda se oferece para pagar qualquer prejuízo do próprio bolso, e só então ele faz o pedido final, que muda tudo. Receba-o como um igual, um irmão. Bom, e aí? Será que Filemon atendeu ao pedido? O fato de a gente ter essa carta hoje indica que sim, com quase toda certeza. Mas o impacto real vai muito além dessa história. Vamos dar uma olhada no legado que essa pequena epístola deixou. O que essa cartinha faz é ensinar verdades teológicas gigantescas de um jeito muito prático. Ela mostra que a fé não é só sobre o que a gente acredita, mas sobre como isso vira de cabeça para baixo as nossas relações. Aquela hierarquia de senhor e escravo, ela simplesmente se desfaz diante da nova identidade de irmãos em Cristo. O amor deixa de ser só um sentimento e vira uma ação concreta, que pode custar caro. E de quebra a gente ainda tem um vislumbre do coração de pastor do Paulo. Esse ponto aqui da nossa fonte é crucial. O pedido de Paulo não é só uma sugestão de sejam legais um com o outro. Não. Ele está baseado na essência do que Cristo fez, reconciliar a humanidade com Deus e das pessoas umas com as outras, criando uma realidade totalmente nova.
Essa imagem ilustra a ideia perfeitamente. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemon, olhe para Onésimo através de uma nova lente, a lente da nova criação. E nessa nova realidade, a antiga dinâmica de mestre-escravo simplesmente perde o sentido. Os dois agora são, antes de mais nada, cidadãos do mesmo reino, e é assim que devem se tratar. E aqui está o poder subversivo da carta. Paulo não escreveu um manifesto para acabar com a escravidão no Império Romano. Ele fez algo talvez até mais poderoso. Ele tornou a escravidão teologicamente sem sentido dentro da comunidade cristã. Porque se um mestre e um escravo são irmãos com o mesmo status diante de Cristo, a base dessa instituição toda desmorona. E isso tudo nos traz para uma reflexão final. No mundo que ainda é tão dividido por status, poder e hierarquias, esse apelo radical de Paulo a Filemon continua nos desafiando. Onde é que a nossa identidade comum em Cristo deveria estar transformando os nossos relacionamentos e quebrando as barreiras que a sociedade constrói? A resposta, assim como Filemon descobriu, pode mudar absolutamente tudo.